Alexandre de Moraes pode ser preso se ele entrar nos Estados Unidos. É isso mesmo que você leu. Segundo alguns assessores do governo Lula, alguns auxiliares, o Alexandre de Moraes poderia ser preso caso ele entre no território americano. É o que relatou a revista Veja e eu quero examinar detalhadamente tudo isso com você, por que isso está acontecendo e quais são os próximos passos. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e assiste esse vídeo até o final para garantir que você entendeu tudo o que está acontecendo. Segundo uma matéria da Veja, que eu vou ler aqui para você, o título diz o seguinte: para auxiliares de Lula, Moraes deveria reavaliar viagem aos Estados Unidos. Qualquer juiz federal pode mandar prendê-lo se pisar lá. Eles querem se vingar do Alexandre, diz um assessor de Lula. Esse é o título da matéria da Veja que foi publicada nesse final de semana. Mas por que isso está acontecendo? Por que o Alexandre de Moraes pode ser preso se ele entrar nos Estados Unidos? Bom, a gente precisa lembrar de tudo que vem acontecendo nos últimos anos. De forma mais genérica, a gente precisa lembrar que o Toffoli instaurou o inquérito das fake news lá em 2019 e colocou Alexandre de Moraes como relator desse inquérito. E desde então, o Alexandre tem promovido censura contra vários opositores políticos e várias pessoas no Brasil. Mas, em especial, eu preciso lembrar você do que aconteceu em abril do ano passado, abril de 2024. Foi o ápice das tensões entre a censura de Alexandre de Moraes e o governo americano, principalmente com Elon Musk naquela época. Quando o Elon Musk não fazia parte do governo, mas agora está fazendo. O mundo mudou e o Elon Musk faz parte do governo Trump. Se você puxar um pouco da sua memória, você vai lembrar que dia 3 de abril, o Michael Shellenberg, aquele jornalista americano, publicou o Twitter Files, uma série de arquivos expondo a censura do Alexandre de Moraes ao Twitter, principalmente na época das eleições. O Twitter, depois que foi comprado por Musk, foi uma das poucas, se não a única plataforma que não obedeceu cegamente à censura do Alexandre de Moraes. E quando ele publica isso, dá um boom em toda a imprensa internacional. E 3 dias depois que o Michael publicou o Twitter Files, o Musk vai lá no Twitter do Alexandre de Moraes e pergunta por que você promove a censura no Brasil. Aí foi o início de uma grande crise, uma grande treta entre Elon Musk e Alexandre de Moraes que perdurou por alguns meses. Porque eles ficaram trocando farpas, não nas redes sociais, mas também através de inquérito. Vale lembrar que o Alexandre de Moraes aqui no Brasil bloqueou as contas da Starlink, impediu o Twitter de operar no Brasil, mas no meio do caminho, dia 17 de abril, o Congresso americano, e isso muita gente esquece, o Congresso americano emitiu um relatório dizendo que o Alexandre de Moraes promovia a censura no Brasil e que ele chegou a remover 150 perfis das redes sociais do Brasil. Ou seja, o Congresso americano tomou conhecimento de tudo que estava acontecendo aqui no Brasil e da censura imposta por Alexandre de Moraes. Inclusive, uma deputada específica dos Estados Unidos, a Maria Salazar, exibiu uma foto do Alexandre de Moraes e chamou ele de operador totalitário durante uma comissão que estava acontecendo ali no Congresso. Então, o que tomou corpo, começou a acontecer desde então? Dia 30 de agosto, oficialmente, o X foi bloqueado no Brasil pelo Alexandre de Moraes e as consequências permanecem até hoje. É claro que depois de um tempo a plataforma voltou. Mas, no final de toda essa história, vale lembrar que o Elon Musk publicou uma foto gerada por inteligência artificial do Alexandre de Moraes atrás das grades, dizendo: um dia esse aqui vai ser você, senhor Alexandre de Moraes. Ou seja, naquela época, o Musk já estava prevendo a prisão do Alexandre de Moraes e talvez esse seja um dos principais motivos para os assessores do Lula tá avisando agora o Alexandre de Moraes, falando: olha, se você pisar nos Estados Unidos, você de fato pode ser preso, como preveu o Moraes, como preveu o Musk. Só que muitas coisas têm acontecido agora nessa semana, de fato, um pouco estranhas. O Alexandre tinha mandado censurar vários perfis, mas agora ele está voltando atrás na censura e liberando principalmente alguns perfis no Twitter. Entre eles, o Monark, Luciano Hang, o dono da Van, o jornalista Guilherme Fiuza e o Bernardo Kister, que durante esse final de semana tiveram as contas liberadas aqui no Brasil. Mas por que o Alexandre de Moraes voltou atrás desses bloqueios? A gente não sabe ao certo, não tem nenhuma decisão oficial pública para nós. Mas nós sabemos que o Comitê da Liberdade de Expressão de Direitos Humanos aqui está vindo para o Brasil para fazer um relatório, para produzir um relatório internacional sobre a liberdade de expressão através desse Comitê de Direitos Humanos. Eles chegaram no domingo, vão ficar aqui o resto da semana no Brasil para produzir esse relatório. E naturalmente o STF e o Alexandre de Moraes podem ter muito medo do que vai ser o resultado disso tudo.
E aí, olha o que diz então essa matéria da Veja. Interlocutores da área diplomática do governo Lula, ou seja, não é qualquer assessor, são interlocutores diplomáticos do Lula que têm contatos direto nos Estados Unidos com o governo americano. Eles identificaram recentemente, segundo a Veja, riscos devidamente informados ao Supremo ao ministro Alexandre de Moraes em caso de viagem aos Estados Unidos. Parece conversa de maluco, diz a Veja, mas essas fontes do governo acreditam de fato que o ministro do STF poderia ser alvo de alguma decisão aloprada, até mesmo de prisão, de partidários de Donald Trump e Elon Musk, influenciados pelas narrativas bolsonaristas propagadas lá fora. Ora, senhora Veja, eu digo a você que não é nenhuma narrativa bolsonarista não, mas o próprio Congresso americano produziu um relatório dizendo que existe sim censura no Brasil, foi publicado ano passado. Ou seja, Alexandre de Moraes corre sérios riscos de ser preso se for aos Estados Unidos. O que você acha disso? Seria a volta da liberdade de expressão aqui no Brasil através do governo Trump e Elon Musk? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas torcerem aí pela prisão ou não do Alexandre de Moraes.